Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o jornalista, especialista em comunicação e escritor Danilo Amaral. Qual o peso da comunicação em disputas eleitorais? Como as novas ferramentas impactarão a disputa de 2024? Vamos falar sobre retórica, oratória e linguagem não verbal. Ainda, as principais questões em relação a erros e acertos de uma equipe de comunicação. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Danilo Amaral é jornalista. O convidado é especialista em comunicação e mestre em gestão de negócios. Danilo é professor universitário e também consultor. O convidado é escritor e escreveu o livro Comunicação para uma Nova Política. E é com o Danilo Amaral que converso no programa de hoje. Professor Danilo, é um prazer tê-lo novamente aqui. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista. Muito obrigado pelo convite aceito. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, alegria minha estar aqui contigo e com os teus telespectadores, o pessoal da internet que acompanha também pelas redes sociais. É um prazer imenso, Erivaldo. A gente aqui agradece mais uma vez e antes de a gente começar o programa, a gente comentava sobre o momento, a oportunidade desse papo que certamente vai ser muito enriquecedor para quem acompanha, para quem gosta, para quem vai ser aí impactado por uma campanha que está dobrando a esquina, né? E o senhor falou que é consultor, que tem os vários tipos de demanda de mercado. Portanto, antes de a gente entrar aqui na pauta propriamente, como é esse momento para um profissional do seu perfil em um ano eleitoral, professor? Então, a cada 2 anos nós temos as eleições e aumenta, obviamente, a procura de políticos, aqueles que já pretendem ser candidatos e aqueles que já são políticos de mandato, na necessidade de se apropriar de uma melhor comunicação, se apropriar de conceitos novos e clássicos, se apropriar de estratégias que elevam, potencializam a comunicação tanto de um mandato, aqueles que estão no seu mandato, quanto aqueles que desejam enfrentar uma campanha política que é desgastante, que precisa de investimento. Então, a comunicação, ela sempre está sendo vista cada vez mais como algo estratégico dentro de um mandato, Sim. dentro de uma campanha política. Então, a comunicação, ela é estratégia pura. Entendi. Hoje todo ser humano, toda pessoa tem um celular na mão, portanto, na média geral, todos se acham comunicadores, porque conseguem fazer vídeo, passar um áudio, etc. O que é que tem de verdade e o que é que tem de mito, né, nessa versão moderna de que todo mundo é um comunicador, professor? Então, o celular, não, o smartphone, as redes sociais potencializam. Né? Então, são estruturas, usando-se a tecnologia, fazendo com que essas estruturas reverbalizem quanto mais a pessoa fala. Então isso chega a um número maior de ouvintes, daqueles que assistem os programas no YouTube, acompanham as redes sociais. Então é um potencial. O alcance é maior. O alcance é maior, mas isso faz com que os erros também alcancem o seu potencial. Então, quando você tem a capacidade de fazer uma boa comunicação, essa boa comunicação ganha uma grande potência com o smartphone nas mãos. Agora, quando você erra nessa comunicação, essa potência também é verdadeira, ou seja, o teu erro ganha uma proporção que antes não ganhava. Exato. Então, assim, a capacidade das pessoas de se comunicarem é fato. Nós aprendemos a falar desde pequeno, a escrever desde pequeno. Essa nova geração aprende tudo isso e mais, gravar vídeos desde pequeno, tendo seus canais no YouTube, nas redes sociais.
Mas isso não quer dizer que a coisa é feita da forma que deveria ser. Principalmente quando você leva essa comunicação a algo mais sério, uma campanha política, por exemplo. Ou não só dentro da campanha política, mas também dentro de uma organização, uma empresa que também precisa se comunicar com seus clientes. Então, quando você envereda por caminhos mais sérios, você precisa de uma comunicação também mais séria, portanto, mais profissional. Entendo. O senhor falou de comunicação corporativa, vamos dizer assim, Isso. e comunicação política. São, aparentemente, é muito parecido, mas de perto há diferenças, né? Sim, existem as diferenças. Quando a gente vai preparar um político, a gente sempre faz uma relação com o mundo corporativo. Por quê? Porque no mundo corporativo, as marcas têm os seus clientes. No mundo político, quem é o cliente? O cliente é o eleitor. Entendi. Então, as marcas precisam convencer o seu consumidor, o seu cliente, de que aquela marca é melhor do que a marca concorrente. E aí se utiliza a comunicação, as estratégias de comunicação. No mundo político, há uma semelhança muito próxima disso, guardando as devidas proporções, porque nós estamos falando de democracia. Mas, guardando essas proporções, eu posso dizer ao político que ele tem que se comunicar tão bem quanto uma marca precisa se comunicar com os seus consumidores. No caso do político, com os seus eleitores. Ou seja, a marca precisa convencer que o produto que ela vende é melhor do que o concorrente. O político precisa convencer o eleitor que ele é, entre aspas, o melhor produto do que o concorrente. Então tem essas semelhanças e essas diferenças que caminham juntas. Entendi. Agora, uma provocação, nessa comparação, nessa imagem, nessa metáfora do político-produto, do consumidor-cliente, etc., a gente não corre o risco de cair, é até um pouco de clichê na história do marketing político, de que antigamente, veja bem, antigamente, político era ofertado ao grande público como se fosse uma mercadoria. Daí até aquela frase, é como se fosse um sabonete na prateleira, né? O senhor deve ter o conhecimento desse contexto muito bom. Isso, de alguma forma, se a gente coloca a pigmentação política, eleitoral, o interesse da sociedade, não deveria ser algo mais sofisticado, digamos assim, menos mercadoria e mais conceitos humanos do dia a dia, de demandas da sociedade? Essa sofisticação, Erivaldo, ela vem acontecendo. Quando o marketing político eleitoral começou a dar os primeiros passos no Brasil, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, nos Estados Unidos, por exemplo, isso já acontecia desde os anos 30, dos anos 40, ou seja, nós temos uma caminhada muito mais curta. Mesmo assim, com o advento da tecnologia, acelerou-se essa sofisticação no Brasil. Então, hoje você fala do marketing político eleitoral, da comunicação política, com uma pitada muito maior de sofisticação. O marketing político, os chamados marketólogos, né, os estrategistas, eles foram apontados como culpados de muitas situações esdrúxulas na política, na formação da campanha, na eleição de alguns candidatos que, infelizmente, não fizeram bem os seus mandatos. Aí não, a culpa é do marketing político eleitoral, porque criou-se um sabonete e vendeu-se um produto que não funcionava só na estética. Mas essa sofisticação hoje ela é muito notória dentro das comunicações dos grandes, principalmente dos grandes partidos. Então há hoje um cuidado muito maior em colocar uma boa comunicação, uma comunicação de ponto estratégico. Por exemplo, pessoas como eu, profissionais como eu, são requisitados, isso é uma prova que a sofisticação ela está acontecendo, são requisitados principalmente em anos eleitorais. Por quê? Porque eu quero que o meu candidato ele seja sofisticado na comunicação e é preciso que isso aconteça. Entendi. Quando o senhor fala em marketólogos, né, que na linguagem imprópria se chama marqueteiros, né? Isso. A época, aí, na década de 80, virada para os 90, esses profissionais eram vendidos e pagos como se quase gênios fossem, né? É verdade. Alguém ali parecido com um feiticeiro, um mago, né? Que entrava na campanha e ia resolver tudo, né? Daí eu tiro a pergunta, hoje esse perfil,
ele está mais próximo do que é um profissional normal, ou o estereótipo do marketólogo ainda é de alguém ali que está lá no topo da pirâmide da estratégia de comunicação de um candidato, sem saber o que se passa no seu entorno, em outras áreas, já que uma campanha é algo muito transversal, professor? Bom, ótima pergunta. Ainda nós, da consultoria, principalmente do mundo da comunicação, nós precisamos derrubar esses mitos que os próprios políticos muitas vezes trazem, como que se o profissional, no meu caso, resolvesse qualquer problema dentro desse contexto, principalmente problemas criados pelos próprios políticos e pelos próprios partidos. E que às vezes nem é da comunicação. E nem é da comunicação. Então, a gente, nesse percurso, nós estamos ainda derrubando esses mitos, mitos que foram criados, como você mesmo relatou, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, nas grandes campanhas massificadas pela primeira vez para o grande público, usando as oratórias e as retóricas potencializadas pela televisão, pelo rádio, depois pela internet. Então, hoje, os profissionais são muito mais pés no chão. Entendi. E os políticos vão acompanhando essas pisadas no chão, sabendo que podem contar, é claro, com os profissionais de comunicação, com os profissionais dentro do contexto do marketing político eleitoral, que é bem amplo, mas nada de mágica, nada de você exagerar na dose, nada de estereotipizar os personagens, no caso os políticos, os candidatos, os mandatários e os próprios profissionais da comunicação. Então, assim, há uma profissionalização dentro do contexto profissional das campanhas, tanto para o lado dos políticos, quanto para o lado também dos marqueteiros ou os marketólogos, os profissionais de comunicação. Exato. E é interessante quando o senhor coloca nesses termos, professor Danilo, porque uma campanha é algo muito complexo e o profissional, ou o grande profissional da comunicação que chega em uma campanha, ele carrega em seus ombros uma responsabilidade muito grande. Sim. E aí, muitos equívocos que acontecem em outros setores acabam ali sendo sugados, né, pelo profissional para ser o, entre aspas, culpado pela derrota, quando às vezes é uma campanha que precisa balizar algumas questões, mas de qualquer forma a comunicação tem um peso central em uma estratégia eleitoral. E aí eu queria que o senhor detalhasse, aí entrando um pouco nesse mérito, né? Como que a comunicação, como que uma boa comunicação, ela consegue sustentar uma campanha e eventualmente chegar à vitória? A comunicação, ela ultrapassa fronteiras dentro de uma campanha, como ultrapassa fronteiras dentro de uma empresa. Né? Então, a comunicação é uma questão de inteligência, é uma questão de estratégia, então ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser, no máximo que seja possível, democratizada dentro de um contexto de uma campanha. Eu gosto de fazer sempre uma relação, Erivaldo, com os meus mentorados, os meus clientes, dentro desse contexto, porque fica mais fácil de entender, dentro do contexto corporativo. Sim. Né? Então, dentro de uma campanha, o que é uma campanha? Pense como uma empresa. Os estrategistas, os consultores que estão alinhados ali com a campanha, o pessoal do front stage, ou seja, a militância que está ali também alocada para aquela campanha, os assessores, todos eles são como colaboradores dentro de uma empresa maior que é a campanha. Entendi. Né? E a comunicação, ela atravessa todos eles. Todos eles precisam de uma dose, nas devidas proporções que isso é possível, porque também a gente está falando de algo muito sensível, que são as informações dentro de uma campanha. Então, naquilo que é possível, tanto o militante quanto os dirigentes da campanha precisam estar bem informados. Então, a comunicação, ela trabalha com dados, com informação. Entendi. Você gera conhecimento a partir de os dados organizados, você coleta esses dados da sociedade, por exemplo, organiza, isso se transforma em informação, e essa informação vai virar um conhecimento quando ela é possível de ser compartilhado. Então, o militante, ele precisa de alguns dados,
ele precisa de algumas informações, ele precisa de alguns conhecimentos para fazer a sua militância valer. Claro. Assim como os assessores, o pessoal que trabalha, por exemplo, na captura de entrevistados para um programa eleitoral. Esse pessoal, os repórteres, os jornalistas, também precisam de um nível de dados, de informação, para que eles possam fazer corretamente o seu trabalho de entrevistadores dentro de um contexto da sociedade. Então, a comunicação, ela é central dentro de uma campanha, guardando as devidas proporções, porque todo mundo precisa de dados e de informações. Quem é que faz com que esses dados circulem? Quem é que faz com que essas informações circulem? Quem gerencia a comunicação. Então, ela é muito sensível. Então, estamos falando de uma espécie de núcleo gestor da comunicação, em que, nesse grupo, estão representados vários setores da comunicação, né? Do animador de militância na praça ao cidadão que representa a logística, né? Que de qualquer forma tudo tem a ver, né? Perfeito, é exatamente isso. Então eu posso ter dentro da minha central de campanha um grande quadro onde eu vou colocar, literalmente, vou escrever, vou aplicar os dados que eu coletei da minha campanha, que são importantes para que todos possam saber. A democratização através de um quadro, um exemplo. Né? Então tem a coluna de quem é o candidato, quais são as características do candidato, eu preciso apresentar o candidato, como é que eu vou fazer essa apresentação? Eu como militante mesmo, um simples militante, como é que eu vou fazer essa apresentação se eu não conheço algumas características do meu candidato? E esse conhecimento, ele chega até o militante através de um trabalho de comunicação. Entendi. Da mesma forma, quem vai pautar o candidato, a agenda que é tão importante dentro de uma campanha, quem vai pautar a agenda do candidato precisa conhecer os locais onde esse candidato pode circular. Exatamente. Quem ele pode visitar? Quem são as pessoas que podem preparar uma recepção para esse candidato? E essas características também devem ser comunicadas dentro de uma campanha. Então você repara que quem controla a comunicação, quem faz a gestão da comunicação, tem um papel fundamental. Muito bem, professor Danilo. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta, mas gostaria, caso o senhor queira, deixar aqui com o nosso público como que ele encontra na internet, nas redes sociais, para esse debate seguir com o senhor depois do programa. Por favor. Seria um prazer. Amaral.comunicar, você me acha no Instagram e você também pode me procurar no LinkedIn como Danilo Amaral e a gente estende esse debate tão delicioso que é a comunicação na política. Muito bom. Daqui a pouco a gente repete para quem ainda não anotou, tá bom? Portanto, Perfeito. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco mais Danilo Amaral aqui conosco, nos ajudando a entender esse fascinante mundo aí que envolve a comunicação, a política nessas eleições municipais de 2024. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo, Danilo Amaral. Ele é jornalista, é pós-graduado em comunicação, gestão de negócios, é escritor. Daqui a pouco vamos falar sobre o livro do senhor, mas por enquanto a internet para quem quiser saber mais sobre o senhor. Deixe por gentileza aí como lhe acha no Instagram e em outros perfis. Pronto, perfeito. No Instagram, para a gente continuar esse debate, amaral.comunicar. E no LinkedIn, Danilo Amaral. Muito bem. As eleições municipais, por definição, elas são mais próximas, né? Isso. É diferente de uma comunicação para o governo do Estado, o presidente da República, que basicamente, com algumas modulações, a televisão e o rádio resolvem, porque existe uma padronização, né? Isso. O padrão, ele é mais geralzão, enquanto que no município, até mesmo uma cidade como Fortaleza, um comício numa área da cidade não vai funcionar da mesma forma como no outro lado da cidade.
Ou seja, a comunicação mais uma vez sendo a estratégia, né? Perfeito. Você fez uma definição muito feliz. Uma comunicação em um bairro talvez não sirva para o outro bairro, porque a base da comunicação a grande pergunta é, para quem eu vou falar? Então, se eu tenho bairros diferentes, eu vou ter populações provavelmente diferentes. Um bairro mais comercial, um bairro mais industrial, outro bairro mais familiar. Então eu já tenho contextos diferentes para um mesmo político. E como você também falou, a política, quando acontece no município, ela se torna muito mais complexa em termos de comunicação do que uma disputa nacional ou mesmo estadual. Por quê? Exatamente porque eu vou chegar mais próximo do público. Eu vou estar ali olho no olho com as pessoas. Eu não vou ter somente uma câmera para gravar e aquilo vai para o ar, ou um microfone que depois vai para a rádio. Não, eu estou ali no olho com a população. E a população espera isso do político. E não é por acaso que durante as eleições municipais, nós da comunicação somos muito mais demandados. Porque há uma necessidade muito maior de aperfeiçoar a comunicação, descer um pouco do palanque ou às vezes subir no palanque, e isso requer características diferentes do comunicador político. Exatamente. É para quem acompanha e gosta de disputa, de campanha eleitoral, alguns lembrarão que em debates na televisão, professor, alguns prefeituráveis, né, costumam citar nome de pessoas e o bairro, né? A exemplo de ser fulano em bairro tal, de ciclano em bairro tal, quer dizer que é uma tentativa de fazer essa liga, né? Essa aderência da campanha dele que está ali na TV falando para um público geral, mas ele não quer perder o contato, né, com aquele cidadão, embora seja um nome fictício, mas a população daquele bairro vai ficar com a sensação de que ele sabe pelo menos que aquele bairro existe, né? Isso é uma estratégia na fala, né? Com certeza, é uma estratégia. Veja que a comunicação ela tem muitos níveis. Você tem um nível mais simples, até o nível mais complexo, mais sofisticado, como a gente falou no bloco anterior. E esse é um jeito simples de você se comunicar com as pessoas do bairro. Você fala da Dona Maria, fala do seu José, sempre há uma Dona Maria, sempre há um seu José no bairro XYZ. Então você vê que a estratégia de comunicação, num contexto de televisão, de rádio, que é uma coisa mais distante, aproxima simplesmente quando eu cito nomes. Capilariza, né? Capilariza, né? Eu me sinto representado por aquele político que acabou de falar no nome do meu bairro. Exatamente. E o candidato a vereador segue mais ou menos nessa mesma lógica, já que estamos falando de representações de comunidades, professor? Com certeza. Esse é mais próximo ainda, deve ser mais próximo ainda do cidadão, porque o vereador, ele está ali morando num bairro, muitas vezes, das pessoas que vão votar nele. Né? Então ele mora no bairro, todo mundo conhece a casa dele, isso até gera um problema para o próprio político, para o próprio vereador. Às vezes é até ex-líder comunitário, de alguma associação. Todo mundo conhece, sabe quem sabe quem é a esposa, quem é o marido, quem são os filhos. Né? Então essa aproximação, ela ganha um potencial muito maior, a profissionalização ganha um potencial muito maior quando essa profissionalização se dá na comunicação. Então, assim, você mostra, através da comunicação, que eu estou próximo de você. Então, assim, não existe uma relação entre pessoas que não haja comunicação intrinsecamente naquele momento. Entendi. Se a gente for olhar a pirâmide eleitoral nacional, a gente vai perceber que pessoas de média idade e jovens formam a grande maioria do eleitorado. E aí você tem um eleitorado já mais com várias eleições na vida, alguns até da épocas em que não existia democracia, no caso ali da década de 60, 70. Essa comunicação, ela deve adotar uma linguagem que fale para todos, né? Ou você vai blocar com pedaços de conteúdos para cada público desse? Isso, é isso aí. Você, dependendo do contexto onde você está, a grande pergunta que a campanha, que os estrategistas e que o próprio político deve fazer, antes
de qualquer situação de comunicação é para quem eu vou falar. Para quem eu vou falar. Né? Se eu estou numa televisão, eu vou falar para muitas pessoas de gerações diferentes, com valores diferentes, que têm sonhos diferentes dentro desse contexto da democracia, da sociedade e da política. Olha só a grande missão dentro da comunicação política e para o próprio político um grande desafio que é falar para vários. Então, a estratégia de você falar de forma focada e abrir em assuntos generalistas. Volta para formas focadas, ou seja, você vai falar dos valores da geração X. Depois você pode abrir e falar da sociedade. Depois volta num contexto da geração Y. E assim você vai procedendo, porque, de um modo geral, aquela comunicação vai soar como se tivesse para todos. Exatamente. E ela foi pensada exatamente assim. Então, em determinados momentos, eu falo dos valores da geração Z, em outros momentos, dos baby boomers, mas de um contexto eu falo para a sociedade. Entendi. Isso é uma grande estratégia, mas é uma estratégia complexa. Nem todos conseguem dominar isso. Exatamente. Numa prática aqui, poderíamos falar da geração de emprego para a juventude através da tecnologia, Isso. que é algo que encanta, Isso. e ao mesmo tempo falar do posto de saúde, onde a senhora leva o seu marido para pegar lá o remédio para a pressão alta. Né? Isso, é exatamente isso. Então tem uma máxima dentro do ensino da comunicação no contexto político, que é: você não fala de futuro para os baby boomers, as pessoas que já estão com seus 60, 70 anos. Você pode falar de futuro para eles, mas trazendo o contexto dos netos. E quando você fala de futuro, você direciona para os jovens, a geração Z, a geração Y, exatamente porque tem valor aí, intrinsecamente envolvido. Futuro para os jovens e aquele contexto do acolhimento para o idoso, como você bem desenhou. Entendi. Existe aquela, é meio clichê na comunicação política, de que a equipe faz a pergunta-chave, qual é a dor do meu eleitor? Faz sentido essa Total. Existem os clichês, mas muitos clichês, eles são realmente eternos, fazem sentido, porque é como uma base onde você constrói aquilo que você quer em termos de política, em termos de comunicação. Eu preciso dessa pergunta central, não é? O que quer o meu político, o que quer o meu eleitor, o que quer o meu, no contexto da comunicação. Né? Como? Qual o incômodo do Qual o incômodo? O que está fazendo com que o meu cliente, no contexto da comunicação corporativa, ou o que está fazendo com que o meu eleitor, no contexto da comunicação política, perca a noite de sono? Entendi. E isso é fundamental para que o político ele centralize, ele foque naquilo que realmente faz sentido para o eleitor, e não aquilo que ele acha. Tem que acabar com o achismo dentro tanto do contexto do mercado quanto do contexto da política. Porque hoje você tem uma quantidade absurda de dados, de informações que devem ser utilizadas para você, que é o político, para a campanha política, tomar as suas decisões com base neles, nos dados e nas informações. E construir uma campanha, construir um discurso que faça muito mais sentido para aquele que está em casa escutando ou assistindo, ou mesmo com o celular, vendo alguma coisa nas redes sociais do político. Entendi. Professor, eu já ouvi de políticos veteranos, né, quando a equipe de comunicação chegava ali para discutir algum ponto com ele dizia: olha, eu já ganhei 4 eleições, eu sei como é que faz, como é que a coisa funciona. Né? E hoje você vê políticos grisalhos com a meninada ao redor, né, com o celular na mão, câmera, etc. A equipe ali do mídia, né? Mudou a cabeça do político, mesmo o veterano que ainda está na estrada, né? Mudou porque ele viu a necessidade de mudar.
Ele percebeu que se ele continuasse fazendo política, por isso que o meu livro fala de uma nova política. Daqui a pouco vamos falar sobre o livro. Pronto, perfeito. A comunicação para uma nova política. Porque é uma nova política mesmo que os políticos sejam já políticos de muitas campanhas, políticos experientes. Mas a comunicação mudou, porque a tecnologia mudou. E essa tecnologia, essa mudança da tecnologia, ela influenciou toda a sociedade. A mudança é geral, com base nessas formas novas de comunicação. Então ele precisou mudar para ele continuar relevante no contexto da política nacional, estadual ou mesmo municipal. Se não muda, fica para trás. Exatamente. Agora, essa mudança, ela tem um limite? Por exemplo, um político que está há 20 anos, foi deputado, foi prefeito, etc., e aí de repente ele cria ali um comportamento que não é do feitio, do perfil dele publicamente conhecido. Isso é uma aposta com risco calculado? Tem chance de dar errado? É isso mesmo, porque a linguagem mudou? De que perfil estamos falando, professor? Tem chance de dar errado, sabe por quê? Porque as pessoas que acompanham aquele político têm uma percepção dele e o político de repente se torna muito popular nas redes sociais, muito carismático, diferentemente do político que ele sempre foi, vai acontecer um estranhamento dos seus eleitores. Então qual é a grande estratégia? É uma mudança paulatina. É uma mudança que vai acontecendo e ele vai assumindo aqueles detalhes da mudança para não chegar de uma hora para outra e se apresentar como alguém que ele não é. Entendi. Alguém que ele nunca foi. Por isso que a comunicação política ela precisa ser constante, acompanhar as mudanças e essas mudanças serem introjetadas tanto no mandato, porque a cada 4 anos ou a cada 2 anos nós temos as eleições e esse mandatário sempre quer continuar sendo eleito. Então, a comunicação, ela elege e depois a comunicação mantém. E essa estratégia, ela tem que ser ad eterno. Entendi. Conforme vai mudando a comunicação, conforme vai mudando a sociedade, o político muda junto com ela para não mudar de uma hora para outra e parecer algo fake, algo estranho. Entendi. E também essa relação que muitos não percebem ou dão pouca importância, que é a relação entre a campanha e a gestão, né? Eu costumo dizer que uma campanha eleitoral começa na gestão e a gestão começa numa campanha eleitoral, né? Para os vitoriosos, claro. É verdade. Né? E a comunicação tem que fazer essa liga, né? Entre uma coisa e outra, né? Total. Eu tenho que falar com o meu eleitor. A gente costuma dizer que uma campanha política é uma corrida de 100 metros. Você tem pouco tempo para falar com o seu eleitor. Isso. E durante 4 anos, que é o mandato do político, é como uma maratona. Então você tem muito mais tempo de você falar com o eleitor. Nos 100 metros, ou seja, numa campanha, você tem estratégias específicas de comunicação que muitas vezes você não repete no mandato. E estratégias de comunicação do mandato que você não repete, porque são situações exatamente diferentes. Até legalmente falando. Né? Até legalmente falando, exatamente. O contexto de você trabalhar a comunicação com o jurídico, por exemplo, é fundamental para você não meter os pés pelas mãos, você errar, não é? Até sem querer, mas o jurídico vai te ajudar nesse contexto da comunicação. Então é uma coisa única, embora você tenha estratégias diferenciadas para cada momento. Exato. Inclusive, pegando aqui o gancho, quando o senhor fala do ambiente jurídico, né, é dizer que há uma leitura, o senhor pode comentar se não fizer sentido, é de que uma boa campanha eleitoral, ela está ali em cima de um tripé, né, em que um dos pés é a comunicação, o outro pé é o setor jurídico e o terceiro seria a articulação propriamente dita, né? Não tenha articulação dúvida. Partidária, né? Não tenha dúvida. E em todos é a fórmula, né, cara? É a fórmula simples de você entender. Se um desses pés estiver em falso, já é. Você fica tendencioso numa situação muito perigosa, não é? Porque você hoje tem um contexto jurídico muito alinhado e você pode ficar com esse tripé pendendo para um único lado. Exato. E a comunicação, se você reparar bem, ela contextualiza os três, porque
o alinhamento político eleitoral precisa de comunicação e também o jurídico precisa entender esse contexto da comunicação para aplicar as suas estratégias e as suas regras. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco, vamos fazer mais um intervalo, professor, mas antes deixando aqui para quem ainda não anotou os seus dados nas redes sociais. Perfeito. Amaral.comunicar, você me encontra no Instagram e Danilo Amaral no LinkedIn. Muito bem, portanto, daqui a pouco, mais Danilo Amaral aqui conosco no terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe aqui na TV Otimista Danilo Amaral. É jornalista, é especialista e mestre em comunicação. É o internauta, já vai dizer aqui os seus dados de como encontrá-lo na rede e também é escritor, não é isso? Antes de a gente falar sobre o livro, conforme eu prometi, como que ele encontra nas redes? Podem me encontrar para a gente estender essa conversa sobre comunicação política, digitando amaral.comunicar. Você me encontra no Instagram e no LinkedIn Danilo Amaral. Muito bem. O livro sempre sintetiza o perfil, a estrada, o conhecimento, a inteligência, né, das pessoas. Eu acho assim, uma das invenções mais bacanas da humanidade é a história do livro, né? E o senhor está com um na praça, eu vou passar para você falar, porque eu acho que ninguém melhor, né, do que o pai da criança para falar de todo o processo e como que você chegou a esse título, né? Comunicação para uma nova política. Isso, comunicação. Estamos diante de uma nova política? Estamos diante de uma comunicação para uma nova política, sim. A política, ela mudou e a comunicação vem acompanhando essas mudanças, porque a sociedade mudou, a tecnologia é uma das grandes culpadas dessa mudança, uma culpada positiva, claro, para essa grande mudança que a gente vem vivenciando em termos de comunicação e, obviamente, em termos de política. O livro sintetiza exatamente isso, de provocar os políticos. É um livro voltado para eles, para os assessores, para os jornalistas, para todos aqueles que têm interesse no mundo da política e no mundo da comunicação, sabem que a política é essa arte e, ao mesmo tempo, essa técnica de fazer com que as coisas aconteçam numa sociedade de um modo muito mais amplo, não é? Tem que valorizar a política e não demonizar a política. O livro faz esse contexto de que a política é importante, e a comunicação potencializa essa importância política que nós temos na sociedade, que nós precisamos delegar na sociedade. Então, o livro é um bate-papo, Erivaldo, como nós estamos tendo esse bate-papo. Uma linguagem acessível. Uma linguagem super acessível para todos os políticos de A a Z, independente da sua coloratura partidária, todas as pessoas que se interessam pelo fazer bem a política, a boa oratória, para compartilhar bem as ideias políticas, a boa construção de uma campanha com base na comunicação política, em ajudar o seu candidato. Você pode, por exemplo, o livro é digital, que facilita imensamente o livro chegar a todos os eleitores, a todos os políticos, a todos os mandatários. Então ele está na Amazon, ele está na Hotmart. A comunicação para uma nova política é uma forma que eu encontrei de fazer com que esse conhecimento da política não fique restrito apenas a uma sala de aula onde eu dou os meus treinamentos, apenas a minha mentoria, mas faça com que isso se torne popular. Então a gente tem que popularizar aquilo que dá certo na política e a comunicação ela vem dando muito certo. A gente falou do aperfeiçoamento, a gente falou dessa capacidade que a comunicação tem de se reinventar dentro desse contexto tecnológico. E isso tudo está no livro. Estudos de caso, como utilizar os dados e as informações para potencializar a comunicação de um político, está tudo lá. Então, chegando nessas grandes livrarias virtuais, como é que digita lá para chegar? É comunicação, Isso. nova política? Basta Danilo você Amaral? digitar o título, comunicação,
para uma nova política. Você pode Que até aparece digitar, lá, né? e aparece lá, você pode até digitar no próprio navegador, comunicação para uma nova política, que ele vai te direcionar ou para a Amazon ou para a Hotmart, e aí você clica, baixa, não é? E fácil de você compartilhar, fácil de você ler. Você pode ler no smartphone, você pode ler no computador, no tablet, ou num leitor digital que você tenha, como o Kindle da Ou até Amazon. para imprimir para os mais... Para imprimir para os mais tradicionais, né? não é? Você ter isso aí lá na sua campanha, você ter isso aí lá no seu partido para consulta. É uma forma que eu encontrei de democratizar o máximo possível essa comunicação tão necessária. Muito bem. Agora, escolha aí aleatoriamente um ponto que o senhor explora no livro que é interessante, inclusive, para esse contexto eleitoral do momento, Danilo. Perfeito, Erivaldo. Tem uma das partes que eu mais gosto, inclusive gosto de ensinar essa parte, que é o uso dos dados, das informações para produzir um conhecimento. Esse conhecimento eu vou usar na minha oratória. Então, funciona assim. Eu tenho 6 elementos fundamentais dentro da comunicação para o político. 6. Que eu preciso obedecer. Os 3 primeiros são vitais, que é a retórica, pensar bem. Primeiro eu preciso ter boas ideias, daí porque é importante que o político esteja armado de bons dados, de boas pesquisas, de ouvir o que as pessoas andam falando, contactar o eleitor, o popular, saber, então eu tenho esses dados. E dados de qualidade. Dados né? de qualidade, às vezes no por debate, favor. o candidato erra e tal. Exatamente. Aí E assim, cai tudo, né? vira uma metralhadora de números, não é? Que ninguém pode ali conferir se ele está falando a coisa correta. Mas assim, a retórica, tudo começa com pensar bem. Eu penso bem porque eu tenho um bom conteúdo, eu tenho bons dados, boas informações, e isso me gera boas ideias. Fez o dever de casa. Fez né? o dever de casa, estudou bonitinho aquilo, e isso vai me gerar boas ideias. E segurança também na hora de Com falar, certeza, que entra o segundo elemento, que é a oratória. Eu penso bem e eu preciso falar bem. Eu preciso transmitir bem o meu pensamento, porque uma coisa é você ter tudo guardado aqui, e outra coisa é você verbalizar isso. E verbalizar de uma forma que todos possam entender, desde a geração mais nova, a geração Z, por exemplo, até os baby boomers, que são as gerações que já passaram dos 60 anos. Então eu tenho um bom pensamento, tenho uma boa oratória e eu tenho uma boa linguagem corporal, que é aquilo que fecha essa primeira tríade vital para o político. Ou seja, a minha expressão, o que eu faço com as mãos nesse momento, na hora que eu ergo o meu tronco e me aproximo de quem está falando comigo, eu demonstro para ele uma total importância naquilo que ele está me dizendo. Só existe eu e ele nesse momento. Então, quando eu ergo e eu me aproximo, ou eu espalmo as mãos para cima e eu estou pedindo, porque o contrário eu estou mandando, então eu tenho uma ótima oratória, um pensamento coeso, racional, e eu entrego isso para você, me aproximando o máximo possível e te entregando, porque as palmas da minha mão para cima é uma entrega. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo o seu voto, estou pedindo a sua atenção. Então essa primeira tríade é fundamental, e tem isso no livro, tem isso nos treinamentos, e ela é vital para que o político ele derrube qualquer barreira que haja entre ele e o eleitor naquele momento. Há aquele político que quando você começa a falar, ele começa a olhar no relógio, cruza os braços. Ou olha no celular. Olha, exatamente. Um assessor chega ali chamando ele para outra conversa. Péssimo. Isso aí está péssimo. fora do circuito de totalmente fora do circuito. Embora seja quase que um lugar comum hoje, você está com o celular, tem aquela mensagem que você quer olhar, mas não pode. Porque o eleitor cobra isso, que é essa atenção que eu estou dando aqui para você. Olhando nos seus olhos, escutando o que você tem a me dizer, me voltando completamente para você. Entendi. E isso, por mais humilde que seja o eleitor, ele vai perceber. Entendi. É escutar. Nós estamos na era da comunicação, onde a escuta é muito mais importante do que a fala.
Isso no ambiente de corpo a corpo, de uma caminhada, na saída e chegada em eventos públicos. Às vezes o político que, em regra, tem uma agenda atropelada, mas ele correr acaba sendo algo ruim para ele. É melhor ele atender poucos e de forma tranquila do que ficar ali apertando a mão de um e já olhando para o outro, né? Não, com certeza. Nós estamos num mundo onde a democratização da palavra ela é imensa, inclusive não só dos políticos, não só das empresas, mas também das pessoas comuns. As pessoas vão falar de você, bem ou mal, mas elas vão falar de você. Então, se você tiver um grupo pequeno, onde essas pessoas são muito bem cuidadas pelo político, tanto na campanha quanto no mandato, durante aqueles 4 anos, que não pode ser esquecido, então você tem uma reverberação. As pessoas vão falar de você. Olha, o Danilo me deu uma atenção única. Eu era único para ele, eu percebi isso. Então as pessoas vão compartilhar isso, não só verbal, mas também nas redes sociais. Comunicação é conexão, né? Conexão total. A comunicação, Erivaldo, tem uma máxima que é uma das primeiras que eu digo no primeiro encontro que eu tenho com um político ou com qualquer outro empresário, porque também há essa comunicação dentro do mundo corporativo, é a seguinte: comunicação não é para você, comunicação é sempre para o outro. Eu sempre articulo a minha comunicação não pensando em mim, pensando no outro. Eu melhoro, eu me capacito, eu vou fazer um treinamento com o Danilo, não para mim, não para minha comunicação comigo mesmo, embora ela exista, mas é a comunicação sempre para o outro. Eu vou ler um livro de comunicação, eu vou ler a comunicação para uma nova política, para melhorar, não para mim, mas para melhorar para o outro. O outro, no caso, é o eleitor. Exatamente. E há inclusive aquela frase conhecidíssima no meio jornalístico que diz o seguinte: comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Exatamente, né? É o que os outros entendem. Então, você tem uma grande missão político de fazer com que se faça entender. E aí você vai utilizar as regras vitais da comunicação. Pensar bem, falar bem e utilizar a tua linguagem corporal para coroar esses 2 elementos anteriores. E ainda tem o figurino, que você tem que adequar para os ambientes. Você precisa conhecer o ambiente onde você vai falar, seja presencial, seja nas redes sociais, seja num estúdio como esse. E o mais importante de todos, que ficou por último, que é entender para quem eu vou falar. Então são 6 regras que estão no livro e que eu adoro provocar os políticos a respeito disso. São 6 regras. Muito bem. Portanto, aí esse ponto é apenas um de vários que o senhor De vários, aborda existem no livro. cases, cases do primeiro governo do Lula, como ele foi eleito, como ele teve que mudar a sua comunicação para se tornar elegível e se tornar eleito. Temos um case famoso do Paulo Maluf, prefeito de São Paulo. Então nós temos a questão das redes sociais, como adequar, como construir uma boa comunicação hoje com as redes sociais. Então o livro fala tanto da comunicação mais tradicional quanto da comunicação mais atual que nós temos. Muito bem. A propósito de nova linguagem, de internet, um livro como esse, ele também atende a quem está querendo entrar agora, fazer um social media, está procurando ali um curso, ele dá mais ou menos o rumo de como que... Dá sim, Erivaldo, dá total, porque o meu público de alunos, de mentorados, ele ao longo dos anos, ele também foi ampliando para jornalistas. Então eu já ensinei muitos jornalistas, publicitários, cinegrafistas, pessoas das redes sociais, produtores, pessoas que gostam do mundo da política, querem se aperfeiçoar e aí passaram também pelos meus treinamentos e a minha mentoria, e isso eu levei para o livro. Então quem vai com a comunicação para uma nova política, quem vai acessar o livro, baixar e ler, ele vai encontrar um arco desde a política tradicional, da comunicação tradicional, até os meios digitais de comunicação mais modernos. Ele foi atualizado para ser lançado como um livro digital, exatamente visando também esse novo público, esse novo olhar dentro do contexto digital.
Portanto, repita, por gentileza, o título do livro e como que faz para adquirir. Você pode encontrar Comunicação para uma Nova Política, que é o meu livro digital, foi lançado recentemente. Você encontra tanto na Amazon, quanto você encontra na Hotmart. Você pode digitar Comunicação para uma Nova Política e você vai encontrar o livro. Muito bem. Fora do ambiente político, mas no dia a dia, a gente percebe que a comunicação é algo muito relevante. Em um dos artigos que o senhor assina na internet, eu vi lá o exemplo, a imagem de uma pessoa que numa roda de conversa, não estou aqui falando do político, do candidato, mas que ele monopoliza a fala, ele fala demais e fala muito dele mesmo, né? Quer dizer, no dia a dia também tem essa aprendizagem, né? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos nos comunicando a todo momento. Aqui nós estamos nos comunicando, quando sairmos daqui vamos nos comunicar, comunicação verbal, escrita, a comunicação não verbal, a comunicação visual. Então, há esse contexto de comunicação. Falar demais já é um vício de comunicação que a gente precisa corrigir. Dentro, por exemplo, dos treinamentos, há essa correção. Há uma terapia dentro da comunicação, Erivaldo, para as pessoas que têm muitos dos vícios que vão sendo criados ao longo da vida e viram vícios imperceptíveis para ela. Então, quem fala muito escuta pouco, né? Escuta pouco. Para um político isso é péssimo. Aliás, hoje, dentro do contexto da comunicação, é péssimo de qualquer forma. Você tem que escutar muito mais, tanto no mundo corporativo quanto no mundo político. Você precisa escutar muito mais do que falar. Então, você tem que se mapear, e aí os treinamentos ajudam muito nisso, você mapear quais são os seus vícios, como um deles, falar demais, ou falar demais de si. Isso é péssimo, porque vai exatamente de encontro àquela frase que eu disse no bloco anterior. Comunicação não é para você, comunicação é sempre para o outro. Exatamente. E a gente percebe, às vezes, no dia a dia, em uma turma, em ambiente social, em que a figura é assim, é o holofote nela, né? Sempre está falando demais e falando dela mesma. É uma lição a não ser seguida, né? É uma lição a não ser seguida, e é uma lição a não ser seguida porque isso acontece de forma muito comum, muito mais comum do que as pessoas podem imaginar. Com ela mesma, a pessoa que pode estar nos vendo aqui, ela não tem a noção do próprio defeito. Do próprio vício de falar de si. Então ela precisa de uma ajuda, inclusive uma ajuda terapêutica nesse sentido, porque há um narcisismo muitas vezes envolvido nessa situação. Um ego muito inflado envolvido nessa situação e que ela não percebe se não tiver alguém que diga, olha, vai devagar, você fala demais e fala demais de você mesmo e não é por aí. Muito bem, professor Danilo. O nosso muito obrigado, você está aqui conosco mais uma vez, nos dando essa aula. Apareça outras vezes. Parabéns pela obra, pelo livro. Boa sorte na caminhada. E estamos aqui à disposição para nos comunicarmos cada vez mais e melhor, de preferência, né? É sempre um prazer, Erivaldo, estar aqui com você, com o teu público, para a gente falar de comunicação, que é algo que está em todos os ambientes. A comunicação, e aí aproveito para te convidar a estender essa comunicação comigo nas redes sociais, amaral.comunicar no Instagram e com o livro também, Comunicação para uma Nova Política, tanto na Amazon quanto na Hotmart. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, parabéns. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.